em Tiago, capítulo 1, de 1 a 4, nós já vamos ler. Vamos ler a palavra de Deus. Está lá, Tiago capítulo 1, verso 1. Nem eu fico sozinho, depois do Espírito Santo tem a Luísa aqui comigo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Quantos aqui querem ser jovens, adolescentes, terem famílias maduras e íntegras diante de Deus? Amém. Todos querem. Amém? Mas nós percebemos que o grande desafio para os nossos dias é alcançarmos o nível de maturidade e chegarmos a esse nível de maturidade e permanecermos nesse nível de maturidade. É conseguirmos chegar até esse nível e não desejarmos ou não aceitarmos voltar atrás. As etapas da vida cristã, você vai perceber que no básico são 3: nascimento, crescimento e maturidade. Tiago ele vai exortar igrejas, quando você vê ali as 12 tribos. Tiago é irmão de Jesus. Tiago não é aquele apóstolo, mas Tiago é irmão de Jesus. Em João capítulo 7, nós vemos que esse Tiago não acreditava, ele não cria em Jesus, sendo seu irmão. Ele não acreditava que Jesus era o Senhor. Jesus está dentro de uma casa em que ele é esquecido no templo 3 dias. E os seus irmãos não o reconhecem. A cidade que ele está não o reconhece. Ele vem para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Jesus é a prova viva, o testemunho, o verbo que se fez carne, mais desprezado na humanidade. Eu vou falar sobre isso na sexta-feira. Pensa em um homem que foi desprezado, foi Jesus. Mas em toda a caminhada de Jesus, em toda a trajetória de Jesus, em todo o percurso que ele veio, ele também, que se esvaziou de si mesmo, tomou a forma de homem, esvaziou-se de toda a sua glória, ele viveu e experimentou situações desafiadoras, foi desprezado, foi cuspido, foi amargo, foi jogado de canto, teve que sair de alguns lugares para não jogar ele precipício abaixo, mas Jesus nunca desistiu. Na trajetória de Jesus, nós percebemos um crescimento no próprio Jesus. Aos 12 anos, ele está ensinando aos doutores da lei, e dos 12 aos 30, não se fala mais nada, mas aos 30 anos, Jesus, que não precisava ser batizado, procura João Batista e vai até João Batista. E João Batista diz: eu não sou digno de batizar o Senhor tinha que me batizar. E ele fala assim: para que se cumpra o que precisa se cumprir, você me batiza. Jesus ele vai passando por etapas, nos ensinando essas etapas. E quando eu comecei a ler esse texto, a memorizar, a trazer isso para a minha vida, nós podemos perceber, eu pude perceber em alguns momentos que algumas etapas nós queremos pular, algumas etapas nós queremos voltar atrás. E na vida cristã, meu irmão, o nascimento, ele é o início de tudo. Tanto em Romanos, capítulo 5, capítulo 8, você vai ver que você é nascido, em João fala isso também, é nascido de Deus. Aquele que crê está salvo, e aquele que não crê já está condenado. João ele nos ensina que por você confessar, Romanos também nos ensina que pelo seu confessar do seu coração, e crendo que Jesus é o Senhor da sua vida, você está salvo.
A partir disso, você nasceu em Jesus, você foi regenerado. Você foi justificado. Agora você não está nas trevas, mas agora você é cidadão dos céus. Você não está mais na escuridão, agora você é luz. Você não está mais perdido, porque você foi achado. Quantos achados nós temos aqui hoje? Amém. Aleluia! E talvez em alguns momentos da nossa trajetória, nós vamos nos perdendo de novo. É o caso do filho pródigo. Mas houve um encontro de novo. Zaqueu, que não conhecia Jesus, houve um encontro e houve mudança naquele encontro. Mas nós vemos logo em seguida, quando Jesus sai da casa de Zaqueu, nós percebemos que Zaqueu, Senhor, se eu roubei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Há uma evidência clara quando Jesus entra na vida de alguém. E há uma necessidade minha de buscar esse crescimento urgente. Porque a fase da criança, a Bíblia diz isso, quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, mas logo que me tornei adulto, parei com as coisas de menino. Tiago, ele está nos ensinando as igrejas. Se você ler Atos, a partir do capítulo 8, você vai ver que há um grande conflito, uma grande perseguição à igreja. No tempo de Estevão, e logo depois você vai ver que, quando ele morre, ele é martirizado, Saulo respirava. Saulo está vendo todo aquele negócio, toda aquela matança, arrastando pessoas de casa. Havia um tempo de perseguição. Tiago está escrevendo uma carta, dizendo que haverá sim provações, tribulações, problemas para aquela igreja que estava ali. Mas Tiago também está alertando não somente uma igreja, mas todas as tribos, que vai fazer menção às tribos lá de Jacó, as 12 tribos, que está lá em Israel. E isso vem na sequência dos 12 discípulos. E isso continua dando sequência até a gente hoje, porque o evangelho não para, ele é dinâmico. O reino, como nós cantamos aqui, ele é dinâmico, ele é eterno e ele continua. Tudo passará, mas a minha palavra jamais passará. Nós temos que voltar a ter essa mentalidade de que o crescimento cristão, a caminhada cristã, ela é de etapas, ela é de níveis. Coríntios fala isso, crescendo de glória em glória. E detalhe, por que eu cresço de glória em glória? Por que eu vou de degrau em degrau? Para que ele, o Espírito, me torne semelhante a ele. Se você nasceu em Jesus e estacionou a sua vida antes do crescimento espiritual, eu quero te dizer que você terá muita dificuldade em se tornar uma pessoa semelhante a Jesus. A música do Samuel Moraes, torna-me mais semelhante a ti. Eu não quero ser mais simplesmente eu, quanto mais eu me aproximo de ti. E aqui entra uma verdade na nossa realidade hoje. Para sermos cristãos maduros, íntegros, como Tiago está exortando aquela igreja, nós precisamos clamar por isso, buscar isso. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Gálatas 4, de 1 a 7. Vai estar aqui em cima, fique tranquilo aí, só para a gente ganhar tempo. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere ao servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Assim também, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Você foi adotado. E porque sois filhos, agora você passa a ser filho. Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Veja que há uma sequência. A caminhada cristã é que você foi adotado. Você foi, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Ele já tinha te escolhido. Você simplesmente precisou confessar Jesus. Ele te amou primeiro, para você depois o amá-lo. Você não conseguiria amar Jesus
se Ele não te amasse. E se nós estamos nessa caminhada, ela é preciso ter continuidade, porque ela não para só na adoção. Você se tornou filho, então você foi regenerado. E mais, quem é filho tem herança. E muitas vezes nós não conseguimos entender que heranças são essas. Nós não conseguimos compreender quais são essas heranças. Se eu sou filho do rei, filho do pai. Eu quero te dizer nessa noite que você tem o mesmo direito à herança que Jesus Cristo teve. Amém? A mesma, o mesmo nível, não é menor nem maior. A única diferença é que tipo de entrega, de busca e de vida que Jesus teve e eu tenho. Isso vai definir que tipo de crescimento espiritual você quer. E eu tenho declarado sobre a nossa geração. Esse ano inteiro falamos sobre cuidado, amor, milagre. Você ouviu sobre sacerdócio, sobre identidade. Você está vendo uma série de mensagens sobre coração e nós estamos encerrando essa mensagem, essa série hoje, com maturidade. Porque não vai ter crescimento se você não buscar. Tiago, ele está exortando a igreja em um tempo difícil. E quando eu olho para essa realidade, eu vejo que o grande problema que essa igreja enfrentava era por não praticar aquilo que professava. Outro problema que existia, eles estavam passando por duras provações. Estavam sendo tentados a pecar. Alguns crentes estavam sendo humilhados pelos ricos, enquanto outros estavam sendo roubados pelos ricos. Olha o nível que estava dentro das igrejas. Isso é igreja. Não é para ser igreja, mas era a igreja naquele tempo que Tiago está falando. Havia uma rivalidade. A minha classe é a sua é a Z. Eu sento desse lado. Em algumas igrejas ainda nos Estados Unidos, senta-se ainda negros e brancos. Ainda existe isso. Você pode perceber que algumas pessoas têm dificuldade de abraçar pessoas de cor, cumprimentá-las. Eu vi um vídeo recentemente de um líder, e quando a senhora está vindo e vem uma senhora de cor, ele coloca o alimento na mão dela e não na boca. Isso existe ainda nos nossos dias. O meu irmão Maurício, que é adotado, ele é uma flor. Aquele homem é uma criança, só tem tamanho. E ele, quando chegou em Curitiba, ele teve uma grande dificuldade de conseguir emprego. Nas entrevistas, ele percebia o racismo contra ele. As verbalizações não eram fáceis. E meu irmão sofreu demais aqui. Quando nós chegamos em Curitiba, meu irmão sempre foi grandão, né? E nós estávamos no Shopping Barigui, e aí foi muito interessante aquele dia, porque a gente caminhando, e eu não via pessoas de cor negra. Não via aqui. E eu e o Mamau andando, né? Estou caminhando. De repente as pessoas começaram a olhar assim, ó. E a criancinha olhando assim. Eu falei assim, Mamau, tu está com a corda toda. Você está famoso, velho. Tu vai aparecer no jornal hoje. Geral está te olhando. Mas estão pensando que você é o Odivan, zagueiro do Vasco. Rapaz, estão te confundindo com alguém aí famoso. Eu ia falar outro personagem, mas melhor não. E ele falou assim, rapaz, olha que coisa. Mas pelo Maurício ser um homem curado, isso não o agredia, por mais que incomode. O Maurício chegou a uma etapa na sua vida de maturidade, em que coisas desse tipo não mexiam mais no seu interior. Tiago está dizendo que aquela igreja está em rivalidade entre ricos e pobres. Está falando crentes que estavam falhando em viver o que pregavam, buscando posições de liderança, crentes que estavam vivendo de forma mundana, outros não conseguiam dominar a língua, outros estavam se afastando do Senhor,
Havia crentes que estavam vivendo em guerra uns com os outros. Então Tiago ele está exortando a igreja. E é claro que isso serve para os dias de hoje. Mas por que Tiago está exortando a igreja? Porque Tiago tem uma visão. Ele não é simplesmente um escritor, ele é um pregador. Tiago não só escreve, mas ele é pastor. Ele quer exortar a sua igreja. Ele quer exortar a igreja do futuro. E é isso que nós precisamos como geração entendermos, que a sua vida aqui, ela não termina aqui. É um processo. Você vai passar, mas você vai deixar um legado para alguém. Isso não vai acabar em você. Há um espírito hoje miserável em algumas pessoas, como o espírito de Ezequias. Vou viver mais 15 anos e está tudo certo. Não. A fé, ela é o princípio, ela é o fundamento principal. Mas você precisa acrescentar a fé. 1 Pedro vai falar sobre isso. 2 Pedro vai falar sobre isso. 1:10. Que é preciso você se dedicar, se empenhar e acrescentar a fé, a virtude, fraternidade. É preciso você entender que a fé, você precisa da fé para se relacionar com Deus, ser crente, viver uma vida com o Espírito Santo. É preciso, é o primeiro processo, arrependimento e fé. Mas e depois? Alguns estão estacionando no arrependimento e na fé. E não há um crescimento. Eu ouvia do meu pai, que é a minha geração passada, sobre fé. Mas eu ouvia pouco, sabia? Eu via com os meus olhos as libertações. Mas nessa geração, o que nós estamos ouvindo sobre fé, sobre cura, sobre milagres, prodígios, maravilhas. Nós temos pessoas vindo de outras nações, pregando e lotando os templos. Há uma busca em muitos. Ontem eu estava vendo um pregador muito famoso com mais de 800 mil visualizações de mensagem. E ele surgiu há pouco tempo. Há um povo interessado. Mas até que ponto esse povo que está interessado está aceitando o desafio de sair do tempo de menino, de sair do tempo da mamadeira, do leite, e começar a entrar em um novo nível, em um alimento mais sólido. Tiago está encorajando a igreja, exortando a igreja, para que vocês parem de ficar olhando para esses momentos tão pequenos, uma pequenez. Gente, eu falava isso no Rio. Tem pessoas que estão brigando com parentes por causa de roupa, por causa de sapato, por causa de blush, batom, por causa da chapinha. Coisas banais. Pessoas que estão brigando por causa de cadeira. Essa é a minha posição, essa é a sua. Isso Tiago está batendo. E muitas vezes, querido, isso vai acontecer porque nós não aceitamos, como diz 1 João 2:12-14, filhinhos, eu vos escrevo, jovens, eu vos escrevo, pais, eu vos escrevo. A caminhada cristã é assim. Ela é linda porque ele diz assim, 2 Pedro, que eu estava falando agora: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Vocês foram eleitos em Deus. Agora você é eleito em Deus e está tudo resolvido. Não, isso é passividade. E eu tenho gritado nessa geração: Deus odeia a passividade, porque o seu reino é dinâmico, o seu reino é eterno, ele não tem fim. Ele é o alfa, o ômega, o início e fim. Mas para eu chegar nesse destino que Deus tem para a minha vida, há um percurso, tem etapas. E alguns querem avançar etapas, outros querem ficar fora, ou se recuar nas etapas. Deus não trabalha nem apressado e nem atrasado. Como diz meu pai, Deus tem planos, Deus tem propósitos, Deus não tem pressa. Jesus sabia que Zaqueu estava naquela árvore, e ele chega até ali. Jesus sabia que aquele cego de nascença estava ali,
E ele para naquele lugar. Aquele homem estava estacionado, não há de enfermidade física, mas Jesus chega até aquele lugar. E aquele homem é curado, ele dá um salto e ele continua. O gadareno da mesma forma. Tantas pessoas experimentaram a ação de Deus e puderam compartilhar e puderam dizer: Ele fez isso na minha vida e eu quero crescer ainda mais. Quando nós nos tornamos filhos, o inferno, ele se levanta contra você. Mas o inferno não manda para você provação. Tiago fala sobre isso. Tiago vai falar que provação vem de Deus e a tentação vem de Satanás. Não pode dizer que de Deus sou tentado, porque Ele não tenta ninguém, mas Deus prova você. Por isso, as etapas que você vai vivendo na sua vida, chamadas tribulações que Ele está dizendo no capítulo 1, é simplesmente para que elas venham e você permaneça em cima desses desafios. Alguns estão desistindo no meio do caminho. E ao alcançar o nível de maturidade, você não conseguirá chegar nesse nível se você toda vez desiste das coisas. Deus tem sonhos para essa geração, amém? E como que nós vamos viver o sonho total de Deus, a visão total de Deus? Sonho é visão. Você pode ver, quem teve sonho na Bíblia e teve interpretação, era uma visão. Deus tem sonhos para você, Deus tem uma visão para você. Só que entre Deus ter algo e você dizer, eu vou até o fim, é você que escolhe. Deus não vai determinar coisas. Deus não é um Deus determinista. Grava bem isso. Deus não vai falar, Ele vai te dar. Olha o que Ele faz com Jonas. Ele não podia ter pego Jonas e enviado lá para Nínive, com a mão. Mas o que Ele ensina para Jonas? Jonas, eu estou te escolhendo. Vai. E Jonas diz não. Só que vem a primeira, vem a provação. Vem a baleia, engole ele. Tem pessoas aqui que estão dizendo não para Jesus, para o chamado dele, para a vocação dele, para o tempo dele. E você precisará suportar as consequências pós-baleia. Porque Jonas foi para Nínive. Mas Jonas foi para Nínive todo arrebentado, cheio de marcas. Aquilo era ácido, deformou o corpo dele. Queridos, esse mês foi um desafio para mim. Porque tenho visto algumas criancices no nosso meio. E como pastor, como líder, eu percebo que nós podemos estar em outros níveis. Tem pessoas que estão em outros níveis. Mas uma boa parte continua querendo o leite. Estão preocupados com coisas ao invés de pessoas. Estão preocupados em posições ao invés de viver o que a visão de Deus trouxe para esse lugar. E eu quero te encorajar a você entrar nessa visão. Eu tenho lutado com Deus dia e noite, noite e dia, para perseverar na visão dEle. Porque não é simples. E quando nós falamos, Senhor, se o Senhor não fores comigo, não me envie, é exatamente isso que teria que ser, ou tem que ser a verbalização de uma igreja, de uma geração que está hoje. Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou crescer. E se você pegar a trajetória de Moisés, de Davi, de José, você vai perceber que esses homens passaram por um tempo sendo aperfeiçoados, de tribulação, de prisão, de respostas que não chegavam. Moisés, 80 anos, Abraão, 25 anos, José, 13 anos, Josué só vai ser líder quando Moisés morre. E ele fica apavorado. Há processos na nossa vida que nós não podemos pular. Há etapas na caminhada cristã que nós precisamos querer avançar, mas não dar um passo maior que a vontade de Deus. Deus está dizendo para nós hoje que Ele quer derramar bênçãos sem medidas para você. A Bíblia já diz isso.
te abençoei com todas as bênçãos espirituais, você já tem a herança toda dele. E Deus quer derramar sobre essa geração, é profético isso, receba isso. Sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o Brasil. Mas você só receberá o que você conseguirá suportar, porque se você receber algo fora do tempo de Deus, você morre, você não consegue suportar, você vai entrar no seu próprio eu, na sua própria dinâmica. E nós temos uma geração hoje que para pessoas e ora pelos enfermos. Isso é bênção. Temos pessoas hoje clamando por novos dons. Isso é maravilhoso. Mas nós temos que caminhar na busca intensa, constante, e passarmos pelas tribulações, para que você consiga ter sabedoria, conhecimento, e conhecimento certo do que precisa ser falado. Todas as vezes que uma pessoa chegar para você e pedir um conselho, pergunte ao Espírito Santo primeiro. Daniel foi revelação, mas foi orar antes. É muito interessante, um homem de oração. E aí, o que a gente faz? Eu vou orar mais um pouco, depois eu volto. A sabedoria, Provérbios fala sobre isso, é o temor no Senhor. É você colocar Deus acima de todas as coisas, e tudo que acontece é obra dele. Ele só está usando o tamanho do coração que você disponibilizou para ele. Por isso que se você se entregar totalmente, ele vai te levar a lugares que você nem imagina. Eu fico pensando, queridos, naquela mulher. Eu fico pensando naquela mulher do fluxo de sangue. E essa passagem me encanta, sabe por quê? Porque aquela mulher está dentro de casa, ela tinha gastado todo o seu dinheiro em seus recursos. Mas ela sai de casa num desespero total, numa crise, numa tribulação de 12 anos. E quem é enfermeira, quem é médico, sabe o sofrimento de uma mulher. Imagina isso. Mas aquela mulher já tinha ido em tantos lugares, tantos recursos. Ela quis entrar em alguns anos da sua... Porque alguns anos ela não conhecia nem Jesus. Mas em alguns outros anos, ela poderia ter antecipado a busca e ir atrás de Jesus. Mas ela não vai. Ela continua investindo aqueles valores em sua própria saúde. Mas um dia, ela se desperta. E ela fala, eu saio da minha casa, eu vou tocar naquele homem e eu serei curada na hora. Ela tem uma fé, mas ela tem uma fé dinâmica, ela começa a andar. Querido, você recebeu Jesus Cristo porque você teve fé nele, você se arrependeu. E hoje, Deus está pegando você e fazendo você andar. Naquele tempo, o mar se abriu, mas em Cristo, Jesus fala assim, vem andar sobre as águas. Deus, Ele quer levantar mais líderes, Ele quer forjar mais o caráter dEle em você, Ele quer te possuir ainda mais, Ele quer te usar ainda mais, que Ele usou aqueles homens. Ele vai dizer, vocês farão coisas ainda maiores do que eu. Mas nós não cremos nisso, nós não acreditamos nisso. Quantas pessoas você orou essa semana por alguém na rua, no seu trabalho? Quantas pessoas você falou de Jesus essa semana? Eu estou falando isso para mim, isso para todos nós. Quantos minutos você separou para orar pela nação brasileira, que está um caos? Há uma exortação para a nossa geração hoje. E depois que eu comecei a dar umas pancadas, você reparou que começou a dar uma diminuidinha. Só que nós temos que entender que a voz de Deus não é a voz do povo. A voz de Deus é a voz de Deus. E o povo precisa verbalizar a voz de Deus. E a voz de Deus é alinhamento, crescimento espiritual e maturidade espiritual. São etapas que nós temos que dar sequência. Aquela mulher tocou em Jesus, ela cruzou o caminho de Jesus. Nessa noite, eu quero que você cruze o caminho de Jesus. Que você rompa. Que você saia nas quatro paredes e rompa, e saia. Aqueles 4 homens conduziram aquele homem até uma casa. Eles 4 tinham a mesma visão. Saíram de um lugar, pegaram aquele cara na maca, subiram num telhado, entraram numa casa. Meu Deus, que amor é esse? Que visão é essa?
4 unidos na mesma visão, no mesmo propósito. E Jesus vai dizer, pela fé de vocês, Jesus nem olha para o enfermo, ele, pela fé de vocês, esse homem está curado. Ele levanta e vai embora e anda, sai pela porta da frente. Aqueles homens cruzaram a casa, cruzaram o caminho. Nessa noite eu quero que você cruze com Jesus. E se você cruzar com Jesus, você vai querer experimentar a maturidade dele, o poder dele, o discernimento dele, a sabedoria dele. Talvez hoje Tiago nos ensine mediante aquelas igrejas. Mas hoje nós temos líderes de célula aqui. Nós temos os auxiliares. Temos os seminaristas. Nós temos as líderes de célula de adolescentes, que há um tempo atrás nós estávamos profetizando a multiplicação dos adores. E está acontecendo. A coisa está acontecendo. Mas aquela mulher decidiu cruzar. Vocês estão vendo que a minha saúde não está legal, né? 2 semanas. E às vezes eu fico pensando assim, Senhor, por que 2 semanas? Enquanto você orar por pessoas enfermas, prepare-se. Por quê? Porque Deus levanta adoradores que o adorem em espírito. Ele procura tais. E Deus procura intercessores que sejam colocados na brecha. O diabo quer tirar você da brecha para ficar um buraco. Mas a partir do momento que você se torna um intercessor, você vai sentir algumas coisas, mas o nível espiritual, o crescimento espiritual, ele precisa acompanhar. E eu tenho sentido algumas coisas no meu corpo. E confesso que essa semana eu fiquei até preocupado com algumas coisas. Mas eu, como líder, eu quero te encorajar a você não ser só um membro de cadeira, a ser um colaborador, um participante, a entrar no sonho de Deus. Queridos, eu vou encerrar já. José, ele é um homem que tem me encantado. Do capítulo 37 de Gênesis até o 50, você vai ver a vida de José. A trajetória começa com 17 anos. E é lindo de ver o final. Mas o percurso, poucos querem. Poucos querem. Querido, se a gente pagar o preço agora, experimente viver daqui a 2, 3 anos o que vai acontecer nesse lugar. Mas nós temos que semear hoje. As tribulações estão vindo, as pressões estão chegando, e nós temos que nos unir. E se nós estivermos com um coração bom, com o coração em dia, a gente vai cuidar do outro que está com o coração ruim. Mas você que está com o coração bom, não aceite ficar com o coração ruim de novo, não aceite. Amém, Renato? Não aceite. Avance, tem um alvo. O alvo na vida de José era governador do Egito. Não era prisioneiro. Não era ser injustiçado pela mulher de Potifar. Não era estar naquela prisão em revelar o sonho do copeiro e do padeiro. O projeto, a visão de Deus, vai dizer, eu tinha um sonho. Ele fala para os pais dele, eu tive um sonho. Ele conta o sonho para o pai e para os irmãos. E aqueles irmãos não aceitam o sonho dele. Começa a falar assim, então a gente vai se dobrar diante de você. Quando você tem um sonho, uma visão, pessoas vão querer arrancar isso. Vão querer te enganar, te colocar para baixo, menosprezar você, dizer que você não está, você está louco. José, você está louco. O próprio pai dele fala assim, para com isso, menino. Para com isso. O que você quer dizer? Que eu vou me prostrar diante de você? Eu sou seu pai. Mas José passa. Ele é vendido. Ele é comprado. É levado para o palácio. Ele se torna um servo naquele lugar. A mulher de Potifar engana Potifar. Ele é preso injustamente.
Ele fica um tempo ali. Depois o copeiro e o padeiro descem. Ele revela o sonho do copeiro e do padeiro. O copeiro sobe, o padeiro morre, desce. E ele fala com o copeiro assim: copeiro, lembra de mim. Fala lá para Faraó que eu estou aqui perdido, eu estou aqui. Eu estou aqui embaixo, perdendo tempo. Eu estou aqui. Lembra dele lá. O copeiro sobe e demora 2 anos para lembrar de José. Porque o Faraó teve um sonho. E quem interpretou sonho na prisão? José. Você vai ser usado por Deus em lugares que ninguém quer ser usado. E pessoas depois de anos vão falar assim: tem alguém lá naquele endereço que me revelou um sonho chamado Espírito Santo. Me revelou o poder de Deus. E ele vai te ajudar. Essa semana eu atendi um jovem. Quantos lembram que eu falei de uma menina, de uma jovem que eu atendia, que ela fez 7 tatuagens com as marcas no corpo, que eram os sofrimentos dela? Quantos lembram disso? Alguns lembram. Essa menina, ela fez 7 marcas no seu corpo, e cada marca simbolizava uma ferida. Mãe, e uma série de feridas. Nós fizemos um mapeamento com essa menina foi liberta, e foi uma bênção. Essa menina voltou, houve cura na avó dela, e a mãe dela não quis participar do processo. Mas já passou quase 1 ano, e essa semana passada, um rapaz me mandou uma mensagem no Zap. Ele fala assim: pastor, eu sou o namorado da fulana, e preciso de ajuda e tal, e eu escrevi um monte de coisa. E quando ele falou o nome da menina, eu falei assim: meu Deus, deixa eu ver a foto. Quando eu olhei a foto, era exatamente a menina que a gente tinha cuidado há quase 1 ano atrás. E para minha surpresa, naquela época ela namorava um rapaz bem desafiador. E ela terminou aquele relacionamento, não ficou mais com ele, e começou a namorar esse rapaz. Olha que interessante. Ele tinha ido em vários lugares. Mas um momento, aquela menina fala assim para ele: olha, se você não for lá na Alameda e conversar com o pastor, eu não te aguento mais. A tua última alternativa na minha vida, para a gente ficar junto, é você ir lá. Porque lá eu recebi ajuda. Lá eu fui tratada. Lá eles me amaram. E se você ver como essa menina chegou no gabinete, você ficaria assustado. Mas foi amada, foi cuidada. Chamei uma outra intercessora para cuidar dela. Ele chegou no gabinete e abriu toda a vida dele. E deixei ele falar 40 minutos. Quando eu falei assim: você está disposto a ouvir o que você precisa ouvir? Ou o que você quer ouvir? Pastor, fala o que Deus mandar o senhor falar. Você está com desvio de identidade. Você não sabe nem quem você é. Como é que você vai sair desse buraco? Pastor, nunca ouvi isso. Sabe por quê, meu filho? Porque tem pessoas querendo passar a mão na sua cabeça, dizendo assim: isso vai passar. Vai acabar, daqui a pouco acaba. Não acaba se você ficar dentro. Você tem que sair daquele negócio, você tem que vencer aquilo. Você tem que enfrentar o pecado, você tem que enfrentar a tribulação, você tem que persistir, ser constante e ultrapassar essas doenças que vieram da tua geração passada. Você não nasceu para morrer desse jeito, meu filho, e comecei a levantar ele. Só que você está olhando para o seu pai, para a sua mãe, está olhando para uma outra igreja, está olhando para um outro líder, está olhando para um monte de lugar. Você precisa olhar agora para você e pedir: Espírito Santo, som do meu coração e muda o meu coração. Ele falou assim, com lágrimas nos olhos: pastor, eu preciso disso. Meu irmão, meu querido que está aqui hoje, deixa Deus usar a sua boca. Mas antes de usar, peça para Ele colocar fogo, como Ele colocou em Isaías. Deixa Deus usar os seus olhos. Mas antes, deixa Deus colocar o fogo nos seus olhos, para que a sua visão seja além e você tenha discernimento do que está ao redor de você, o que está no seu ambiente. Nós erramos porque não conseguimos discernir o que é certo e o que é errado. Não conseguimos ter a sabedoria, a orientação do Pai.
E só tem um jeito, gente. Só tem um jeito disso acontecer. É se você for perseverante. Não é somente frutos, mas frutos maduros. Sempre terá algo a mais para você experimentar. E assim, o Espírito Santo usa o nome dessa conferência, infinitamente mais. Deus tem algo infinitamente mais para a tua vida, para a tua família, para a tua descendência, para a sua casa e para essa nação, através de você. E digo mais, fora dela. Deus vai enviar pessoas de fora dessa nação para outras nações. A minha pergunta hoje é que você está com o seu coração tudo bem, graças a Deus. Está tudo em dia. Ou talvez não. Mas hoje, que nível, qual o nível que você quer chegar? Qual é a busca, o tempo de busca? Os meninos foram para o monte orar, 25 rapazes. Só que eu falo para eles, e falo para a nossa equipe de intercessores, vir a intercessão é uma etapa. Amanhã de manhã é nova caminhada. O seu ibope só vai até meia-noite de hoje. Depois começa tudo de novo. Basta cada dia o seu mal. Então agora, quando eu for embora, quando a gente for dormir, você vai para onde? Você vai fazer o quê? É aí que você está dizendo, o meu nível de crescimento espiritual, eu quero aumentar. Eu quero me tornar maduro na fé e isso ser dominante no meu coração. Amém? Feche seus olhos. Nessa noite, o desafio para nós aqui, e na verdade não é um apelo. Você talvez esteja vivendo uma vida, você sabe a vida que você está vivendo. Mas eu quero te fazer um convite hoje. Você está realizado com o que está acontecendo no Holy? Não estou nem falando da sua vida. Você está realizado? Você está satisfeito? Você está feliz? 100% feliz com o que está acontecendo aqui e através do Holy? Você está feliz com o nível de busca de maturidade cristã em que Deus está te usando nesse ministério? A minha pergunta hoje, ela é bem direta. Se você olhou e ouviu essa palavra, e você percebe que é necessário você subir de nível, a você buscar mais, a você ter uma vida intensamente de busca, buscando essa maturidade, e ser instrumento nesse ministério, instrumento nas mãos de Deus nessa área. Eu quero que você saia desse lugar e venha para cá. Eu queria que você, que está aqui à frente, perguntasse para Deus assim: Senhor, qual é a área que o Senhor tem para a minha vida? Quais são os dons que o Senhor colocou na minha vida? Eu não estou entendendo. Eu sei que eu tenho que ir evangelizar, eu sei disso. Mas Deus quer usar você como vasilhas específicas nas mãos dEle. Fins específicos. Pergunte para Ele qual será o endereço. Deus vai revelar futuro para você. Naquele tempo com Deus, Ele vai revelar futuro. Ele fez isso para José com 17 anos. Mas ele não tinha entendido, porque ele não estava preparado para entender aquilo. Deus vai preparar você. Deus vai fazer você entender e vai fazer você viver isso no tempo dele. Há um tempo para todas as coisas.
Espírito Santo de Deus. Esse ministério é teu, Pai. E nós entendemos que a tua palavra, ela é a verdade. Nós estamos tão felizes, tão tranquilos, porque mediante ao teu Espírito Santo em nós, cremos que estamos caminhando conforme a nuvem. Aonde o Senhor quer, nós vamos. Quando o Senhor quer que a gente pare, a gente para. Senhor, nós não queremos avançar a nuvem, não queremos ficar para trás, mas em nome de Jesus, nos faz andar debaixo da tua glória, nos faz andar debaixo da tua visão, nos faz andar debaixo do teu propósito. Pai, eu quero profetizar sobre essa juventude, que essas vidas colherão frutos maravilhosos nessa geração, Pai. Esses teus filhos estão se comprometendo diante do Senhor. Derrame dons, visões. Senhor Deus, as águas vão sair dos pés, dos lombos, e eles vão perder o controle, e o Senhor vai controlar essa geração, Pai, na autoridade do nome de Jesus.